Ai, ai, por onde começar, né? O que eu posso dizer aqui? Não sei, não sei, sinceramente, eu não sei o que falar, não sei o que dizer. Mais uma derrota, estamos aqui para falar de mais uma derrota, mais uma decepção, né? Mais um jogo horrível de se assistir, né? Se você é santista e você gosta de futebol, o seu time não está sendo um motivo para você ver futebol, para você gostar de futebol. Você não sente, você não sente, você não sente o mínimo de satisfação, de prazer e de vontade de ver um jogo do seu time, de ver o seu time jogar. Você não se sente bem em ver o seu time jogar, não tem nada de positivo nisso, né? É isso que se tem, né? É essa impressão que se dá, que é causada, né? Para quem não é santista e vê a situação do Santos, vê os jogos do Santos, né? Se toca de que o que nós, que somos santistas, sentimos isso, né? Enfim. E olha só, em 1 minuto e meio de vídeo, eu nem comecei a falar do jogo de fato. Porque a insatisfação que eu tô sentindo é enorme, né? Um jogo assim que o Santos não entra com um mínimo de vontade de jogar, né? Eu sempre falo aqui, antes do jogo, né, que o mínimo que eu espero é que o Santos jogue bem, que o Santos jogue com vontade, que o Santos vá pra cima, que o Santos busque fazer um bom jogo. O resultado que a gente vai ter, a gente vê qual que vai ser depois no final, né? Mas se o Santos pelo menos faça um bom jogo, tente jogar, tente fazer um bom jogo, enfim. Mas nem isso acontece, né? Ontem a gente viu um Santos que não dava nenhuma finalização certa pro gol, que não tinha um mínimo de ação, que não tinha um mínimo de criação, né, de criatividade para criar uma jogada, né? Enfim, a gente viu um Santos morto, apático, que entregou o jogo de bandeja pro Fluminense, que deu o jogo pro Fluminense, né? E só não foi mais do que 1-0 por sorte pelo João Paulo, por defesas do João Paulo, enfim, um 2-0 que poderia ter sido 2-0 se não fosse um pênalti que o Fluminense perdeu, né? A gente viu o João Paulo defendendo um pênalti, a gente sentiu prazer nisso, de ver o João Paulo defendendo um pênalti, mas isso nem chega a contar, né? Quando o João Paulo defendeu o pênalti, quando o Fluminense bateu o pênalti, o João Paulo defendeu, a gente ficou feliz do João Paulo ter defendido e de a gente pelo menos tentar segurar um empate, levar pelo menos um ponto para fora de casa e ficar pelo menos livre de ser alcançado por quem tá dentro da zona de rebaixamento, né? Porque o empate já deixava o Santos livre disso, né? Mas aí o Santos vai e perde de 1-0, né? Mas aí nesse gol do Fluminense a gente não vai culpar o João Paulo, que ele não tem nada a ver com isso, a culpa não foi dele, né? Ele não tem culpa que o time em si é um time ruim, que joga mal, que não tem o um mínimo de vontade. Ele não tem culpa de nada disso, né? Mas agora a gente vê um Santos ameaçado pela zona de rebaixamento que está com apenas 17 pontos. 17 pontos em 17 jogos, né? São 4 vitórias, 5 empates e 8 derrotas, né? E ameaçado pela zona de rebaixamento, que foi passado pelo Corinthians que venceu o Vasco, né? E a gente não consegue ver se isso é positivo ou se isso é negativo, essa vitória do Corinthians sobre o Vasco, né? Se isso é negativo pelo Corinthians ter passado o Santos ou se é positivo pelo Corinthians ter afundado ainda mais o Vasco, que tá numa situação pior do que a do Santos, porque daí fica cada vez mais difícil para o Vasco subir e para o Vasco alcançar os outros times e, no caso, alcançar o Santos também, né? E a gente viu o jogo do Bahia contra o São Paulo. Aliás, eu só tô gravando o vídeo agora porque eu resolvi primeiro assistir o jogo
entre o São Paulo e o Bahia, que foi às 11 horas no Morumbi, porque eu confiava, acreditava que o São Paulo ganharia do Bahia, né, para dar uma facilitada para o Santos, para poder ajudar o Santos, né, porque no caso uma vitória do São Paulo ajudaria o Santos, mas nem isso aconteceu. Foi um empate que diminui a distância do Bahia para o Santos, a distância que era de 3 pontos é de apenas 2 pontos agora, né? E ainda tem os outros jogos que ainda vão acontecer. Vamos até ver os jogos que ainda vão acontecer. A gente chegou a comentar aqui, né? Mas eu não lembro de cabeça. Então, deixa eu pegar aqui o outro celular que eu estou usando como lanterna para poder ver quais são os outros jogos. Olha só, peraí. Deixa eu pegar o celular aqui. Aqui. Cadê? Brasileirão. Na classificação, a situação é a seguinte. O Santos, com a derrota de ontem para o Fluminense, continua com 17 pontos, né? Como eu falei aqui, 4 vitórias, 5 empates e 8 derrotas. O Corinthians, que ganhou do Vasco, passa o Santos, ela com 16, vai para 19 pontos, né? E o Corinthians está em 14º, o Santos em 15º. O Goiás, que ainda não jogou, que ainda vai jogar, tem 15 pontos. O Goiás vai jogar com quem? O Goiás vai jogar com o Grêmio, hoje lá em Goiânia, no estádio do Goiás. O Bahia já jogou com São Paulo, empatou, 15. O Coritiba, que ainda vai jogar, mas o Coritiba vai jogar com o Botafogo lá no Engenhão. O Botafogo líder, a gente acredita que provavelmente o Botafogo vai ganhar. Então, provavelmente o Coritiba não chega a alcançar o Santos. Pelo menos não nessa rodada, né? A gente acredita, mas, enfim, né? Mas logo abaixo do Curitiba tem o América Mineiro. O América Mineiro tem só 10 pontos, então de qualquer forma não vai alcançar o Santos de qualquer jeito. Mas só para enfatizar, o América Mineiro vai jogar com o Palmeiras hoje lá em Belo Horizonte às 4 da tarde, né? Daqui a pouco. E o Curitiba vai jogar com o Botafogo, né? Lá no Engenhão, Botafogo líder às 4 da tarde. Goiás vai jogar com o Grêmio lá em Goiânia às 6h30, né? A gente torce para resultados que possam beneficiar o Santos, pelo menos nesses jogos. Já que o jogo do São Paulo acabou não acontecendo isso. Mas agora voltando a falar sobre a situação do Santos. Uma situação completamente... Peraí. Completamente vergonhosa. É uma vergonha. É ridículo tá falando isso aqui. A gente tá falando isso aqui direto do Santos, direto. É ridículo o que o Santos tá passando. Esse time que o Santos tem é ridículo. Muita coisa ainda precisa ser corrigida. Muita, né? Tem muita gente aí falando que o Paulo Turra tem que ir embora, falando que ele tem que ir embora, né? Falando que ele não sabe de nada, mandando o Paulo Turra tomar suco de caju. Eu não penso nada. Não penso nada a favor dele nem nada contra, porque também se eu for pensar contra e for achar que ele tem que sair, eu não vejo uma outra opção pro Santos, porque nenhum outro técnico que seja um técnico bom, que seja um técnico experiente, que faça um bom trabalho, iria aceitar vir pro Santos. Então eu acho que se o Santos demitisse o Paulo Tuca agora, o Santos não teria uma boa opção para trazer no lugar dele, né? Mas agora, no meu achismo, né, os jogadores que chegaram agora, o Júlio Furch, que já está regularizado no BID, já jogou ontem, mas jogou pouco tempo, enfim, não tem muito o que falar dele ainda. Né, tem o Jean Lucas, que vem fazendo boas partidas, fez uma boa partida contra o Botafogo, foi um dos menos piores ontem também contra o Fluminense. Né, esses daí a gente tem como salvar. A gente tem como salvar e acreditar que com eles o Santos pode melhorar. Pelo menos ter um pontinho de esperança, né? Eu espero que o meu achismo esteja correto e vá se concretizar. Mas não dá pra saber. Mas que de fato tem que corrigir muita coisa nesse time. Isso é verdade. Mas eu não tenho mais o que dizer aqui. Não tenho mais o que dizer. Não quero ser repetitivo. Não quero falar várias vezes a mesma coisa. Que eu já falei. Enfim. Eu não tenho mais o que eu dizer.
né? Agora o próximo jogo do Santos é contra o Atlético Paranaense, na Vila Belmiro, sábado, às 4 da tarde. Não sei o que dizer. Olha, é isso. Eu vou parar por aqui. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau. De qualquer forma, me ajuda. Deixa seu like no vídeo. Se inscreve no canal, ativa o sininho para que assim você não perca nenhuma notificação de vídeo novo e sempre se mantenha informado sobre os assuntos. Fala desse canal para todo santista que você conhece, para que ele também possa se inscrever e se manter informado sobre o Santos. E é isso. Até o próximo vídeo. Tchau.